Olá! Hoje a gente vai mergulhar em 3 mensagens bem diretas do livro do Apocalipse, mas de um jeito que talvez seja novo, encarando tudo como uma espécie de avaliação de desempenho divina. Um feedback, sabe? Sobre o que tá bom e o que precisa melhorar. Já parou para pensar como seria receber um feedback desses? Um relatório direto sobre a vida, com pontos fortes, fraquezas e, o mais importante, um plano de ação claro. É exatamente essa a nossa proposta hoje. Vamos decodificar essas mensagens antigas usando essa ideia de avaliação de desempenho. Então, esse aqui é o nosso roteiro. Vamos dar uma olhada em 3 perfis bem diferentes: as comunidades de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma delas recebeu uma avaliação única, com diagnósticos e conselhos muito, mas muito específicos. Bora começar? O nosso primeiro estudo de caso é Sardes. E aqui, o ponto central é essa desconexão absurda entre a imagem pública e a realidade interna. Uma lição em tanto sobre o perigo das aparências. De um lado, a reputação. Sardes era vista por todo mundo como uma comunidade vibrante, cheia de energia. Mas aí do outro lado, vem a avaliação divina, completamente morta, sem vida. Era só uma fachada que escondia uma verdade bem chocante. E a mensagem chega sem rodeios. Você tem reputação de ser dinâmico, mas a verdade é que está morto. Não tem como suavizar uma coisa dessas, né? É um alerta direto sobre o perigo de viver só de imagem. Mas olha, nenhuma avaliação de verdade estaria completa sem um plano de ação. E aqui ele vem em 3 passos. Primeiro, um chamado para a realidade, um acorde. Depois, o segundo passo é relembrar a essência, o propósito inicial. E, por fim, voltar à prática. É um ciclo completo de recuperação. E a recompensa para quem segue esse plano? É algo profundo. Ter o nome escrito de forma permanente no livro da vida. Essa é a promessa máxima de reconhecimento e segurança. Um incentivo bem poderoso para uma mudança de verdade. Agora, a gente deixa para trás o alerta severo de Sardes e vamos para o nosso segundo perfil, Filadélfia, que nos mostra um cenário totalmente diferente. Aqui a mensagem não é de correção, mas de puro encorajamento. É uma recompensa pela perseverança. O mais fascinante aqui é que Filadélfia não era nenhuma superpotência. A própria avaliação reconhece que eles tinham pouca força. O elogio não vem do poder que eles tinham, mas da fidelidade. Eles se mantiveram firmes, mesmo sendo pequenos. E por causa dessa fidelidade toda, a promessa é de uma oportunidade incrível, abrir uma porta para você que ninguém pode fechar. Isso é um símbolo de um caminho garantido, de uma bênção que está protegida, que nenhuma oposição pode tocar. A recompensa é descrita com uma imagem muito forte: se tornar uma coluna no templo de Deus. Isso simboliza estabilidade, importância, um lugar de honra que é permanente. É uma ilustração fantástica do valor de perseverar. Chegamos ao nosso último perfil. E olha, talvez seja o mais chocante de todos: Laodiceia. Isso aqui é um aviso direto, reto, sobre o perigo da indiferença, da autossuficiência. A imagem que Laodiceia tinha de si mesma era de riqueza, de poder. Eles achavam que não precisavam de nada nem de ninguém. Só que o diagnóstico divino mostra o oposto absoluto: uma comunidade desprezível, cega, espiritualmente na miséria. A desconexão com a realidade era total. E a avaliação do estado morno deles, nem frio, nem quente, é visceral. A linguagem usada aqui é uma das mais fortes do livro inteiro, para mostrar o qual inaceitável é essa falta de paixão, de comprometimento. Não dá para ficar em cima do muro. E como nos outros casos, existe uma receita para a cura. Cada item aqui é simbólico, claro. É sobre buscar a verdadeira riqueza, a espiritual, e não a material. É sobre se cobrir com uma dignidade que não vem daqui e buscar um colírio divino para finalmente enxergar a verdade sobre si mesmo. Mas o incrível aqui, depois de uma crítica tão dura, a mensagem termina com uma das imagens mais pessoais e afetuosas de todo o texto. Um convite para uma refeição, para sentar junto. Apesar de tudo, a porta não está trancada. A chance de se reconectar, de restaurar tudo, ainda existe, só esperando uma resposta. Certo! Então, o que essas 3 avaliações, tão diferentes umas das outras, têm em comum? Qual é o fio que conecta o alerta para Sardes, o encorajamento para Filadélfia e a bronca em Laodiceia? Como a gente vê aqui,
Cada diagnóstico, desde a morte espiritual até a indiferença, levou a um plano de ação e a uma promessa totalmente personalizados. Isso mostra que a avaliação não é genérica, ela é feita sob medida para a condição de cada um. E talvez a maior lição de todas seja esta: nenhuma situação é um caso perdido. Em cada uma dessas avaliações, por mais dura que fosse, sempre existia um caminho claro para a renovação e sempre uma promessa incrível para quem topasse o desafio de mudar. E no fim, cada uma dessas avaliações termina com a mesma provocação: os ouvidos estão abertos? Então, ouça. Isso é mais do que um comando, é um convite final à autoavaliação. Uma pergunta que ecoa através dos séculos e nos desafia hoje. Que mensagens importantes para as nossas vidas estamos escolhendo ouvir ou ignorar?